Sobrevivências. 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 Olá pessoal, aqui quem fala é Denis Carvalho, diretamente de Americana, no interior paulista. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao 7º programa do nosso podcast Sobrevivências na Rádio Dom. Nosso programa é um espaço criado para compartilharmos nossas experiências, vivências e impressões em tempos de confinamento por conta do Covid-19, também conhecido como coronavírus. Esse é um ponto de encontro da forma como a gente pode fazer hoje, se reunindo, só que à distância, para a gente se ajudar e passar por essa crise juntos. Podcast Sobrevivências, realizado com apoio da Disco 1 Produção Cultural e da Rádio Dom, vai ao ar todas as quintas-feiras às 11 horas e com reapresentação às 20 horas na Rádio Web Dom. Na sexta-feira já estará disponível no YouTube. No programa de hoje, que foi gravado no dia 12 de abril, vamos falar de cultura, como que a classe artística está sofrendo e enfrentando esse momento da pandemia do coronavírus. E para essa conversa teremos a participação dos artistas Demis Preto Realista, do grupo de rap A Família, da poeta marginal Júlia Mota, da atriz, diretora e professora de teatro Luciana Mizutani e do artista plástico Leonardo Ismânia. Muito obrigado pela participação de vocês. Demis, vamos começar contigo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Salve a todos e todas. Meu nome é Demis Preto Realista, sou cantor e compositor do grupo de rap A Família. Satisfação em participar com vocês. Tamo junto. Para você, qual a importância da arte na vida das pessoas? O que ela pode proporcionar de transformação social e de conscientização, também já baseado na sua própria experiência de vida? Conta um pouco pra gente da sua perspectiva, da sua opinião nesse sentido. A música é a mola propulsora para um ambiente de paz e reflexão. Foi a música que me fez interessar pelos livros, onde conheci obras de Milton Santos, Machado de Assis, Ferrez, Sérgio Vaz, que me auxilia, na hora de escrever um texto, na hora de fazer uma letra. A música promove encontros, alegrias, diversão, alivia revoltas, acalanta choros e está presente 100% no dia a dia das pessoas, causando essa diversidade de sentimentos. O rap, esse som inflamado de nostalgia, o som que retrata a vida do povo, ele foi quem me deu norte para construir músicas inspiradas no cotidiano. Ouça Gog, citando Che Guevara, Carlos Marighella, Zumbi dos Palmares. Ouça Racionais, Homem na Estrada, o retrato do Nego Drama. Ouça Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. Canção de importante reflexão em momentos de guerra. Ouça Elis Regina, você vai compreender o que eu estou dizendo. A transformação que a música pode fazer na vida de um ser humano é algo que nem a ciência pode explicar. A música ela move, a música está presente em todos os sons, em todas as etnias. Ela envolve o planeta. Então, se tivesse algo que a gente fosse apontar como de extrema importância, dentro do nosso globo social, de convivência, com certeza a música se destaca. Demis, conta pra gente também o que você percebe, o que você sente da realidade do setor musical em meio a essa pandemia. Nós fomos um dos primeiros setores da sociedade que, devido ao fechamento de museus, salas de cinema, clubes e espetáculos artísticos, ficamos sem trabalho. Muita gente fez opção pelas lives, que nesse primeiro momento, nós do grupo A Família decidimos não fazer. Uma porque precisamos compreender melhor esse sistema, outro porque nos sentimos desconfortáveis em meio a tanto problema, tanta morte, tantas notícias desencontradas. Propagar shows em lives e fazer esse tipo de ação em plataformas digitais. Mas respeitamos quem assim faz,
e achamos importante, principalmente aqueles que de alguma forma orienta e mostram ao público a importância dos cuidados na prevenção desse vírus, né? O Covid-19. Precisamos respeitar as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que tem realizado um trabalho heróico em prol da humanidade. No mais, temos que nos adaptar às novas formas de nos relacionar socialmente. Nesse sentido, penso que é hora de cada trabalhador da área da cultura usar sua criatividade, inovar suas habilidades nesse quadro social que vivemos. Nem só de lives viverá o mundo. Estamos ligados em tecnologia, mas muito preocupados com os corações e a falta de calor humano que essa pandemia nos proporciona. Demis, a gente percebe também uma mobilização da classe artística para tentar sobreviver nesse momento muito difícil. Algumas cidades estão se organizando para pressionar os governantes para que se façam, para que se lancem, né, algum edital, alguma forma de gerar recursos para que os artistas consigam produzir, consigam sobreviver a esse momento. A exemplo de Limeira, que durante essa semana lançou um edital para poder financiar projetos de lives de artistas, né? Várias cidades vêm fazendo isso. Na Assembleia Legislativa também, a PL 253 também está tramitando aqui em São Paulo, no mesmo sentido, da mesma forma que no Congresso Nacional. Também um projeto que vem projeto que vem de autoria da deputada Benedita da Silva, do PT, com vários outros deputados subscrevendo. Como que você sente essa mobilização da classe artística, os projetos de lei na Assembleia, no Congresso também, que busca subsidiar esses artistas dos espaços culturais? Eles podem contribuir de alguma forma? Na sua opinião, o que pode ser feito para ajudar com que eles sejam aprovados? Com certeza os projetos de leis que tramitam no Congresso e na Assembleia são importantes. Qualquer coisa que venha fortalecer o trabalhador da cultura nesse momento é muito importante. Mas não é simples esse movimento. Depende de muita coisa, muita gente. São muitos os parlamentares contra a nossa classe. Temos que lembrar bem quem são os homens e mulheres que fazem o enfrentamento em defesa da cultura entre os poderes. São eles, os partidos de esquerda, que comungam conosco a importância da cultura em sua total diversidade. Para que os projetos de lei ganhem força, é muito necessário que todos os artistas, intelectuais, produtores e agentes culturais reforcem isso em suas redes sociais, no seu nicho de negócios e nas suas apresentações virtuais. Reforçar também para que a oposição não crie editais que contemplem somente artistas renomados e toda uma classe de artistas de rua, artistas informais, fique sem o seu sustento, sem a sua base de apoio. Então nós pensamos como grupo, né? Nós pensamos que temos que avançar, temos que refletir e tentar buscar num horizonte como serão nossas ações no dia de amanhã. Agora vamos conversar com a Júlia Mota. Júlia, seja bem-vinda. Salve, salve, galera. Aqui quem fala é Júlia Mota. Sou monitora de capoeira, escritora e poeta. Júlia, e para você, qual a importância da arte na vida das pessoas, especialmente nesse momento, né, tão difícil de isolamento social? Eu acredito muito que a arte ela se encontra nesse lugar de respiro da humanidade, né? Ela contempla as pessoas através da música, de livros, filmes, entre outros. Então, nesse momento de isolamento, as pessoas têm buscado mais pela arte, até mesmo como forma de sobrevivência. Porque a arte, ela entende as pessoas, ela as escuta e faz refletir sobre esse momento que estamos vivendo. Então, buscando fortalecer esse ambiente do que é arte, é importante a valorização do artista, pois a sua produção não é para si, é para que chegue nas pessoas que consomem a arte. Então, a gente leva em conta que existe um processo onde custa a inspiração do artista, e isso tudo não surge do nada.
Isso eleva sentimentos, tempos, vivência. Então, nessa pandemia, todo cuidado é necessário, até mesmo o autocuidado para lidar com a sua existência de forma que fique mais leve estando em contato com a arte. Como a galera da poesia tem se virado, tem sido resistência nesses tempos? Você vem acompanhando esse processo, as movimentações nas redes sociais? Quais as principais dificuldades que você percebe? E o que você mesma tem feito, tem produzido? Como que está isso? Eu tenho a visão que a minha missão é partilhar poesia, para que as pessoas sintam a real importância da sua existência. Então, investimentos de conhecimentos são o principal caminho nesse momento. Por isso, há um tempo atrás, eu tinha aberto as inscrições para o meu curso online, onde gratuitamente a galera podia fazer a sua inscrição e receber todo o conteúdo online. E logo mais vamos abrir a segunda turma e a divulgação será feita pelo Resistir para Existir. Então é bom que a galera fique ligada, a galera que tem interesse fique ligada. E eu pude nesse primeiro módulo com a turma a primeira turma, eu pude atender um variado público de vários estados e isso impulsionou mais no meu trabalho, a continuar e fortalecer outras pessoas que estão nessa busca de sobrevivência. Então acredito que a minha missão é sobre isso, partilhar e compartilhar e dividir aquilo que eu sei e que de alguma forma possa fortalecer outras pessoas. Júlia, muito do seu trabalho na poesia, e onde quer que você atue, fala muito sobre resistir para existir. Como você sente que a classe artística deve se portar para resistir hoje, em busca de continuar existindo amanhã depois que essa pandemia passar? A humanidade tem em mãos um poder, e estando em contato com o papel e a caneta, elas descobrem esse poder. Então não tem como a gente falar de poesia sem falar sobre a nossa existência. Assim como não tem como mencionar resistência se dentro de nós não existe motivo de dar continuidade. E o meu trabalho é sobre isso, transformar a palavra em autocuidado. O Resistir para Existir dialoga sobre vidas e suas vivências. E em todas as minhas escritas, sinto o compromisso de fortalecer outras vidas. No meu momento de produção, vou contemplar as nossas vidas e de alguma forma transformar a nossa existência. E acredito que a minha missão enquanto poeta e escritora é sobre isso. Bom, para quem já está com a gente desde o começo do programa e para quem chegou agora, este é o 7º programa do podcast Sobrevivências, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 11 horas, com reapresentação às 20 horas na Rádio Web Dom. Para quem ainda perdeu ou quiser ouvir de novo, compartilhar com os amigos, com a família, na sexta-feira o programa já estará disponível no YouTube. E hoje temos a participação dos artistas Demis Preto Realista, do grupo de rap A Família, da poeta marginal Júlia Mota, da atriz, diretora e professora de teatro Luciana Misutani e do artista plástico Leonardo Ismânia, falando um pouco de como essa crise do coronavírus afeta a cultura. Luciana Misutani, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Salve, meu nome é Luciana Misutani, sou atriz formada pela Unicamp. Trabalho profissionalmente com teatro há uns 15 anos mais ou menos, em várias funções, dentre elas atriz, diretora e professora de artes cênicas. Luciana, para você, quais são as maiores dificuldades para o pessoal do teatro atualmente que você vem percebendo? Tanto os artistas quanto os espaços culturais no meio dessa pandemia. Eu acho que eu vou dividir essa primeira pergunta em duas questões, porque eu acho que são duas frentes com as quais a gente está lidando. A primeira é pensar qual é o sentido de uma arte presencial dentro da atual conjuntura, seja no curto, no médio e talvez no longo prazo. Então, é como pensar essa arte, que é uma arte do encontro, que é uma arte que pressupõe que pessoas estejam perto, que elas se afetem e sejam afetadas. Como pensar isso dentro dessa pandemia, dentro de a gente não poder se tocar, dentro do a gente não poder estar perto. Então, eu acho que
Pensar qual é o sentido da arte, do teatro, nesse escopo maior, e também pensar como fazer teatro de agora em diante faz parte de boa parte da preocupação dos meus colegas artistas, artistas de teatro e pesquisadores. O segundo escopo da primeira pergunta é sobreviver de arte. Todas as apresentações foram canceladas até o final do ano e não acredito que a gente vá ter muito público quando a gente voltar. Mesmo que muita gente mesmo que muitos artistas estejam engajados em pensar novos formatos. Agora, existem alguns artistas que também são arte educadores, que estão se desdobrando para ensinar uma arte presencial à distância. E isso tem sido um grande desafio. E ainda tem uma outra questão que é econômica, né? Que o país entrando em crise vai ser de onde todas as famílias vão tirar o dinheiro. Então, tirar do curso de teatro, porque afinal de contas, entre aspas, não faz mais sentido. Isso numa época em que está todo mundo consumindo arte e fazendo arte loucamente para conseguir sobreviver emocionalmente. A situação está bem difícil, bem complicada mesmo. E no meio disso tudo, quais as suas perspectivas sobre como deve ser a volta das atividades, seja lá ela quando for, né? Quais os principais desafios que os artistas e produtores deverão enfrentar? Talvez eu já tenha respondido um pouco da pergunta 2, mas eu acho que essa é a mais difícil de responder, porque a gente tem muita incógnita ainda. Porque depende muito de quanto as pesquisas caminharem. Se a gente vai ter uma vacina, se a gente vai ter algum tratamento. Se a gente tiver uma vacina eficaz, talvez a gente volte a algo mais parecido com o que a gente tinha mais rapidamente. Se a gente tiver um tratamento, talvez demore um pouco mais, mas é possível que num médio prazo a gente chegue lá, ou um pouco mais longo prazo. Agora, se nada disso surgir, é bem difícil elocubrar e fazer esse exercício de pensar como é que será. Se a gente vai abraçar a virtualidade, se a gente vai poder continuar chamando isso de teatro, se isso vai ser uma arte que ainda vai existir, isso assim na versão mais catastrófica do pensamento. Enfim, bem complexa essa pergunta, não sei, realmente não sei vislumbrar ainda um futuro, é muito incerto para pensar sobre isso. E você sente que a classe artística está engajada na luta para melhorar a sua situação atual? O que você acredita que os artistas podem esperar do governo Bolsonaro durante esse período? Acho que a gente tem muitas camadas para a terceira pergunta. A classe artística, sim, está engajada em manter as pessoas em casa. Existe um esforço de liberar obras de arte de quase todo mundo de graça para que as pessoas fiquem em casa. Nesse sentido, sinto que a classe artística é dotada de muita generosidade mesmo. Num âmbito sobrevivência, vejo muitos artistas tentando usar suas influências para ajudar, para fazer um esforço político, para fazer uma diferença de falas e posicionamentos que ajudem não só a classe artística, mas como a população. Com relação à secretária, né, Nossa Senhora, enfim, ah, é um atraso de vida, é um desrespeito, me faltam palavras para definir o que é a Regina Duarte e o quanto ela é um desserviço para a classe artística. Num campo mais próximo, os artistas estão se movimentando para se ajudar, para conversar, para tentar achar soluções conjuntas.
Sinto que a gente tem tentado partilhar caminhos de, de soluções possíveis, financeiras e artísticas. No entanto, não vislumbro muita, muita possibilidade da gente ter uma ajuda em esferas federais e ou estaduais de ajuda. E embora eu ache muito bonito todo esse esforço de artistas, tanto em níveis federais, né, no sentido do país, né, gente que tem esse tipo de influência, quanto artistas locais, mesmo que eu acho bonito, eu não gostaria de romantizar isso, sabe? Porque não é nossa obrigação ter que sobreviver desse jeito. Não é, não é justo mesmo. Leonardo Ismânia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast também. Fala, gente, beleza? Queria agradecer o Denis primeiro pelo convite, pessoal aqui que está participando. E é isso aí, vamos lá. Ismânia, como que você percebe que está o cenário das artes plásticas agora durante essa pandemia? Então, nas artes plásticas, a gente tem uma vantagem que é que o nosso trabalho ele já é individual, né? Seja na pintura de tela, escultura, ou trabalho na rua, de grafite, no caso. Ele já é um trabalho que você faz sozinho, né? Então, nesse ponto não afetou tanto, igual acho que afetou a galera da música, do teatro e outras vertentes da arte, né? Talvez até o cinema, fotografia, acabou afetando mais, porque você tem que trabalhar mais com outras pessoas necessariamente, né? A pintura não, a pintura é um trabalho muito individual. Então acho que nesse ponto da produção pessoal de cada um, acho que não sofreu tanto. De repente até deu uma aumentada, porque a pessoa fica mais em casa, fica mais sozinha. E acaba tendo que pintar mais até para passar o tempo, para lidar com ansiedade e outras coisas. Só que profissionalmente acho que já não é o mesmo caso, né? Falando por mim, por exemplo, eu perdi acho que uns 2 trabalhos que eu tinha fechado já antes da pandemia. Eu vejo alguns amigos que são grafiteiros que estão fazendo alguns trabalhos ainda, mas no geral, pelo que eu tenho conversado com o pessoal aqui, deu uma diminuída. Deu uma diminuída, sim. Até porque ninguém vai investir agora num tipo de. Para quem investiria antes, né? Falando assim do tipo de consumidor que eu tô acostumado a ver que pagaria por um grafite, por uma coisa assim, eles não vão investir nisso agora, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Mas eu vejo que em outras áreas não. Com outras pessoas, e por exemplo, quem trabalha com design, por exemplo. Dependendo do caso, até acaba não sendo tão afetado também por ter a possibilidade de trabalhar em home office, né? E já ser um trabalho sozinho. Mas tatuador, por exemplo, eu vejo que diminuiu bastante, pelo que eu conversei com alguns amigos. E até porque é um trabalho que envolve um contato muito próximo, né? Com o público. Então, eu acho que deu uma enxugada boa. Então, no geral, acho que acabou afetando, igual afeta todas as áreas da economia, né? Tirando produto essencial, setor essencial. Tá tensa a situação, né? E aqui na região, algumas cidades estão buscando, né, alternativas para dar suporte a artistas e espaços culturais, como a gente vinha comentando aqui já no podcast. O que você acha que precisa ser feito e os principais desafios para que essas ideias saiam do papel e sejam realizadas? Porque algumas cidades já estão colocando isso em prática, a coisa já está acontecendo. De repente, não seria o caso de pegar isso como referência e já fazer acontecer, especialmente pelo fato de que, com atividades paradas, as secretarias de cultura têm recursos que não estão sendo utilizados. Não seria o caso de, justamente nesse momento, utilizar desses recursos para abrir as portas e dar oportunidades, né, para os artistas conseguirem se manter durante esse período? A gente tem um estado que
não é capaz, e além de não ser capaz, ele não está interessado e preocupado em corrigir injustiça, entendeu? Porque a minha visão de política pública na arte é muito próxima do que eu vejo da educação, entendeu? A arte que ela tem que prover insumos ali, recursos para quem não tem, entendeu? Tem que equilibrar as contas. E equilibrar não as contas do governo consigo mesmo, né? Equilibrar com outras áreas, entendeu? Onde está faltando, promover o acesso e tal. Então, acho que só evidenciou o que já era bastante claro, né? Que já estava explícito. Não vai vir nada do governo, nada disso, né? A gente tem que lutar porque o governo não atrapalhe mais só. Acho que essa que é o rumo que tem que ser pensado, né? Porque é basicamente isso que eu tô tentando fazer, né? Seja ideologicamente, o Escola Sem Partido e outras coisas, né? Eu falo assim, o Escola Sem Partido não o projeto em si, mas o que ele representa, né? A maneira como é vista hoje a arte e o marxismo cultural que falam, né? Coisa que nem sequer existe isso. Mas, então acho que além de não pensar no Estado como alguém que vá garantir alguma coisa, solucionar alguma coisa, eu acho que é importante a gente pensar hoje no contrário, tipo, como que o Estado pode atrapalhar mais, como a gente pode evitar isso, né? E o que eu acho nessa pandemia, o vital, o essencial é manter as pessoas vivas, né? Seja na questão da morte pelo vírus, seja na morte de fome e por falta de carência básica, de necessidade básica, né? Então, realmente eu não sei o que esse governo pode ajudar, nessa questão. Certo. E, Ismânia, é, agora para a gente encerrar aqui, como você sente que a secretária especial de Cultura, Regina Duarte, está lidando com as demandas da cultura durante essa pandemia? Qual é a sua opinião sobre como o governo Bolsonaro está lidando com a cultura? Então, sobre a Regina Duarte, não foi uma surpresa muito grande. Além da vergonha que foi essa entrevista dela, não tem muito o que comentar porque não foi falado nada lá, né? Tanto em relação ao projeto, a ação, quanto a muito menos sentimento, né? Porque o mínimo que poderia ter ali, se ter pelo menos alguém preocupado, alguém sentido pelo que vem acontecendo, nem isso teve. Eu lembro que algumas semanas antes, acho que ela postou uma receita de pão, de bolo, de bolo, se não me engano, no Instagram dela, e aí alguém sugeriu, falou, acho que será que ela tá, é um pedido de socorro? Porque na época da ditadura os jornais faziam isso, né? Muito jornalista que era censurado colocava ali uma receita de pão meio absurda, que era a forma deles denunciar que eles estavam sofrendo censura, né? E aí cogitaram isso na época, né? Eu desacreditei na hora, já que falaram isso. Né? Uma que eu acho que ela não teria capacidade, assim, de mandar uma crítica tão sutil. E outra, eu acho que ela não teria nem a vontade, nem sentimento, empatia para fazer isso, né? De querer denunciar isso, que ela sempre se posicionou a favor da ditadura, se não a favor, pelo menos condescendente, né? Então eu não fiquei surpreso com o posicionamento dela. Agora, em relação ao governo, também não é, tipo, uma, uma, uma- uma surpresa ver que o governo Bolsonaro não vai ajudar a cultura, né? Se não fosse assim, não teria nem excluído o Ministério, o status do Ministério da Cultura. A questão que a gente tem agora é tentar, além de se conformar que não vai ser ajudado, que isso já era óbvio, mas tentar não. E acho que nesse caso da pandemia, né, não é nem não sofrer tanto na parte cultural, mas não sofrer perdas baixas, né, de artistas, porque a gente tá vendo artista famoso morrer, mas. Mas a gente sabe muito bem que tem muitos outros artistas que não são famosos, que são independentes, que são autônomos, que pode estar em situação parecida, entendeu? Então, esse acho que é o verdadeiro drama, né? Talvez hoje, pelo que eu vejo, a gente não tem tanto. A questão não é política cultural só, entendeu? É da vida em si, tentar prover quem trabalha, quem depende do público, quem foi afetado diretamente pela pandemia, né? Pessoal, muito obrigado de coração. Estamos chegando ao final de mais um programa. Quero agradecer muito a participação aqui hoje do Denis, Júlia, Luciana e Leonardo.
bora tentar sobreviver. A arte nunca foi tão necessária. A arte, enfim, existe para que a verdade não nos destrua. Vou ter que citar Nietzsche, né, para terminar. É isso. Beijo para vocês. Força aí, galera. Opa, demorou. Obrigado aí pelo convite de novo, pela oportunidade aí de participar. Agradeço pelo diálogo. Axé para quem é de axé e muita luz na caminhada de todos. Tamo junto, força e vamos que vamos. Agradecer também quem está em casa nos ouvindo. Esperamos que essa conversa possa ter sido positiva e útil de alguma forma para trazer mais força para superarmos juntos esse momento. Também aproveitar para relembrar que o nosso programa podcast Sobrevivências, realizado com o apoio da Disco 1 Produção Cultural e da Rádio Dom, vai ao ar às quintas-feiras, às 11 horas, com reapresentação às 20 horas na Rádio Dom. Na sexta-feira, ele já estará disponível no YouTube. Um aceno de longe com a mão cheia de álcool em gel e até a próxima semana com mais uma edição do podcast Sobrevivências. Tchau! Sobrevivências. 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 Sobrevivências.